Vamos lá? Título da lição e verso? Repreensão e represália. Ok, repreensão e represália. Aí vocês vão começar a entender as pontes que se faz entre esses termos e todas as discussões que acontecem nos nossos cenários de vida religiosa. O texto do verso para a memorização dessa semana. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias 17, verso 14. Ok, antes da gente entender o contexto desse verso e toda a aplicação que isso tem com as repreensões e represálias que a gente viu ali, vamos para o auxiliar da lição entender quais eram os objetivos do estudo dessa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir da compreensão dessa lição. Primeiro objetivo, nosso conhecimento. O que era para a gente aprender? A gravidade do pecado e sua presença generalizada no coração humano, bem como seus resultados na sociedade e no ambiente. Portanto, o centro de atenção para a gente, como conhecimento, é entender que pecado é algo que já se generalizou. Ou seja, a humanidade é má e quase má continuamente. Ainda não é má continuamente, mas está quase lá. Ou seja, é como se a gente voltasse no tempo, 1610 ou 1550 anos depois de Adão, ou 2450 anos antes de Cristo, 2550 antes de Cristo, e estivéssemos olhando uma cena de que Deus, olhando para a Terra, vê a humanidade e o coração do homem é mau e mau continuamente. Dentro desse contexto do quase continuamente, Deus chama Noé, 120 anos antes de 1656 depois de Adão, e fala: vou destruir a terra. Durante 120 anos, Noé pregou, pessoas aceitaram e morreram, pessoas não aceitaram e não entraram na arca. O fato é que durante esses 120 anos, a oportunidade se esgotou. Vira a página, quase 4.000 anos depois disso, não, quase não, mais de 4.000 anos depois disso, 4.400 anos depois disso, a gente volta à mesma cena, com a mesma discussão. O coração do homem parece generalizadamente mal, e quase mal continuamente. O texto de objetivo central dessa semana é entender isso, à luz do que acontecia no locus, no ambiente de Jeremias. Como se a gente pegasse a história de Jeremias e trouxesse para o nosso tempo e fôssemos entender por que a humanidade está como está hoje. Dentro desse contexto, entendendo que a humanidade está assim, que o ambiente social está assim, que o ambiente humano está assim, qual é o sentimento que deveria permear nosso coração ao olhar para Jeremias? A luta de Jeremias com sua própria mensagem profética, bem como a constante resistência e retaliação que ele experimentou. Quando tudo se faz mal, a sensação que a gente tem é de que acabaram as oportunidades e não há mais o que fazer. Quando parece que não há mais o que fazer, Deus vai lá e costura uma porta por onde você menos imagina. Entender que a humanidade é, de forma generalizada, má e quase absolutamente má, nos leva a uma frustração. Há um sentimento de impotência, de incapacidade de enfrentar tudo isso. O sentimento que deveria ser desperto em nosso coração é o mesmo que ocorreu em Jeremias, nesse conflito como um ser humano, olhando para todas essas coisas, mas ao mesmo tempo entendendo que há um espaço, enquanto esse espaço ainda não foi bloqueado por Deus. Portanto, a luta de Jeremias com a sua própria mensagem é a luta de todos nós com a nossa mensagem. É a mesma luta, é o mesmo drama, deslocado no tempo, anos à frente. Deslocado no tempo, 2.500 anos à frente de Jeremias. Qual é a prática resultante de sentir isso, de entender isso, de compreender tudo isso? Decidir odiar o mal em todas as suas manifestações e confiar no Senhor de modo que estejamos firmados nele. Portanto, duas coisas peculiares aí. Uma delas, odiar tudo aquilo que leva ao afastamento de Deus, odiar o mal. O mal é para ser odiado mesmo, mas não é para odiar quem o pratica. E essa é a luta do profeta. Odiar o mal é premente. Odiar quem o pratica não é nossa competência.
Mas o desenho nos leva a isso, porque quem pratica o mal o pratica contra a gente. E esse é o drama do profeta Jeremias. E confiar no Senhor de que Ele tem uma forma de solucionar o problema, cuja forma tem duas maneiras únicas de ação: a destruição do mal ou a conversão do mal em bem. O nosso problema como seres humanos, e por isso a história de Jeremias é fantástica, como a apresentação, é que como seres humanos, a gente vive no mundo real, não no mundo ideal. E vivendo no mundo real, o que a gente assiste é a prosperidade do mal e a degeneração do bem, e a deterioração do bem, e o aprisionamento do bem. A gente vive três coisinhas importantes aí: a degeneração do bem, a deterioração daqueles que fazem o bem e o aprisionamento dos que praticam o bem. Os dois primeiros fazem migrar do bem para o mal pessoas que andavam na fileira do bem. O último prende os que são, entre aspas, bons, que buscam o bem. Prende no sentido de atar as mãos, prende no sentido literal, prende no sentido psicológico, prende no sentido de ação moral, prende no sentido de acusação falsa, prende em todos os sentidos possíveis. E é o que Jeremias enfrentou. Por isso o título: repreensão e represália. Jeremias vem com uma mensagem. Qual é a mensagem de Jeremias? O mundo vai de mal a pior, por causa de vocês. Essa é a mensagem de Jeremias. Nós estamos indo de mal a pior e a culpa é de vocês. Essa é a mensagem do profeta. E pior, não tem saída. Chegou tão baixo no processo que agora é baixar a guarda, deixar ser preso, para depois Deus reverter o quadro. E se tentar dizer o contrário, é pior ainda. Vai vir mais pressão, mais maldade. Essa é a mensagem do profeta. Uma mensagem de aparente desesperança. O mundo foi ao fundo do poço, não tem saída, agora a única coisa é baixar a guarda, dizer amém para o que nos aprisiona, Nabucodonosor e seu exército, e esperar que Deus nos liberte quando Ele prometeu. Só daqui 70 anos. Essa é a mensagem. A mensagem de Jeremias é diferente da mensagem de Isaías. Porque a mensagem de Isaías é: se vocês se converterem, isso não acontecerá. A mensagem de Jeremias é: já acabou o prazo. Não tem saída. Não tem expectativa de libertação. Só daqui 70 anos. Ou seja, dizer isso não é fácil. Escutar isso é desagradável. Reagir a isso com humildade é impossível, a não ser que Deus haja no coração. E esse é o drama da missão de Jeremias. Aqui, pastor, são três coisas. Primeiro, no verso áudio lá, fala cura-me e salva-me. Quero saber essa cura de quê? Agora, por exemplo, eu sei que o mal está lá. Então vem alguém e me adverte, é uma advertência, né? Não vai que o mal está lá, mas eu vou. Aí quando eu estiver lá, eu já estou praticando o mal, e eu sabia que lá era mal, porque eu fui advertido, né? Então comecei a praticar. Aí vem a repreensão a mim. O que é essa repreensão? Volta para trás ou arrepende-te? E depois vem a represália. O que é a represália? Primeiro, cura-me e salva. Segura aí que eu vou passar por esse processo enquanto a gente estiver discutindo a lição. Tá? Ele faz parte do desenho, a gente vai passar pelos 4 pontos que você levantou. Só um detalhe, pastor. O mal se estabeleceu e como consequência veio o cativeiro e coisa e tal. Mas no meio desse povo que sofreu por isso, tinha aqueles que eram fiéis. Essa é só uma questão. Como é que a gente se sente nisso, né? Porque você fala assim, ó, o mal está se estabelecendo, mas eu não quero praticar o mal, eu não tenho prazer no mal. Não tenho nada com isso, fiz a minha parte e ainda estou pagando pelos outros. Foi. Esse é o caso de Jeremias com o remanescente naquele tempo. Primeira coisa importante é a gente olhar. Então, vamos entender a cena. A mensagem de Deus para o profeta e do profeta para o povo qual é? Acabou o prazo.
Chegaram no fundo do poço. Agora é baixar a guarda e esperar o tempo do castigo. Entre aspas, a palavra castigo. O castigo nada mais é do que a consequência do que eles fizeram. Essa consequência afastou o Deus deles, essa consequência afastou a estrutura e o cativeiro veio. Tudo advertido, tudo anunciado. No meio desse povo tem um remanescente fiel. Deixa ele de lado, a gente vai olhar ele um pouquinho mais para frente. Dentro desse contexto vem o cativeiro, vem a estrutura. A profecia do profeta se cumpriu. Ele disse que isso ia acontecer e aconteceu. E em vez do pessoal perceber que o que ele disse aconteceu, ainda ficou com mais raiva porque aconteceu. É insano. O mal é insano. Dentro dessa insanidade do mal, Jeremias não para de advertir. E aí começa um dilema. Ele tem uma mensagem, tem um povo e ainda tem gente para salvar. Pergunta: não era mais fácil Deus ter tirado aquele povo fiel de dentro do povo infiel, afastado esse povo fiel dali, protegido um remanescente fiel, separado do povo e deixar o povo se destruir sozinho? Isso tem a ver com a sua pergunta. Não era mais fácil Deus fazer, por exemplo, o que advertiu ao povo cristão no sermão de Mateus 24, dizendo: quando vocês virem o sinal, quem tiver nas montanhas não volte, quem tiver em cima da casa não desça, quem tiver que fugir, foge do jeito que tiver, e ainda ora para que a fuga não caia no inverno nem no sábado. E por isso nenhum cristão pereceu na invasão de Jerusalém, quando o segundo cerco se estabeleceu e a cidade foi destruída. Não era mais fácil Deus ter feito isso com o remanescente fiel dentro dali? Por que não fez? Percebem? Tem algo acontecendo aí. Deus havia prometido ao remanescente fiel, ou ao povo de Israel, que eles não iriam para o cativeiro. Em Isaías e nos outros, sim. Mas em Jeremias, não. O remanescente fiel tinha a oportunidade de ser fiel mesmo no cativeiro? Foi? Foi, é só ler o livro de Daniel. O remanescente fiel foi protegido por Deus para não morrer no cativeiro. O remanescente fiel foi protegido por Deus para não ser morto na invasão. Para quê? Para mostrar para quem ainda ficou e para quem foi para lá que Deus não abandonou o seu povo. Mas o povo abandonou o seu Deus. Portanto, estar no mundo é estar assim. O mundo abandonou Deus, mas Deus não abandonou o seu povo. Por que pessoas boas sofrem no mundo mau? Eu pus no comentário dessa semana na lição 2 coisas para se prestar atenção. Primeiro, estar no mundo mal, buscando o bem, pode fazer com que a gente se ache bom. Vou repetir. Estar no mundo mal, buscando o bem, pode gerar a falsa sensação de que a gente é alguma coisa. A Bíblia é explícita nisso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos não é alguns. Eu estou no mundo mal e a culpa é minha de estar. Eu estou no mundo mal e parte do processo dessa maldade eu contribuí para existir, porque eu também sou mal. A única diferença é que eu descobri o bem e aceitei caminhar na direção oposta do mundo. Mas continuo no mesmo mundo, que é mal. E continuo pecador. Portanto, eu não tenho o direito de chegar com o dedo em riste no nariz de Deus e dizer para Ele: eu escolhi o bem e o Senhor tem a obrigação de, por mérito meu, me devolver em bem aquilo que eu faço de bom. Pela simples razão de que todo bem que resta em mim foi posto de fora para dentro. Aquilo que eu faço de bem não vem de mim, vem de Deus. E só vem de Deus porque Deus escolheu, sendo Ele bom,
porque Ele é, sendo Ele justo, porque Ele é, pagou um preço de justiça que era meu, por culpa minha. Portanto, quando a gente faz a pergunta, por mais maravilhosa que ela pareça ser e legítima no sofrimento, que é sofrimento mesmo, ela é legítima nisso, a pergunta. E é tão legítima nisso que Deus se digna em se debruçar para tentar me responder, mesmo sem precisar. Mas ela não é legítima naquilo que motivou de fato a pergunta, que é: eu sou bom, por isso não é justo que eu sofra. Essa foi a pergunta de Jó. Tudo que eu fiz foi justo a vida inteira, não é justo o que eu estou sofrendo. E a gente que olha a cena de fora sabe que não é justo mesmo, porque o que ele está sofrendo veio de fora. Porque numa conversa de almoço no céu, Satanás provoca Deus e Deus a Satanás, e a briga dos dois, estou olhando com um olhar tosco a história, a briga dos dois gera o sofrimento de Jó, só para resolver uma rusga entre os dois. É justo isso? O que Jó tinha a ver com a história? Nem no céu ele estava para assistir a confusão dos dois. Percebe que como ser humano a gente pode torcer as histórias e olhar do jeito que quiser olhar? A pergunta é: o que Deus estava interessado em Jó? Se você voltar à frase de Deus, o que ele diz? Quando Satanás entra no céu, Satanás tinha legitimidade para estar lá? Quando ele entra no céu e diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela, o que ele está dizendo para todas as pessoas que estão lá? A terra é minha. Era? E aí Deus pergunta: a terra é sua? Você já reparou que na sua terra tem um sujeito que é meu? Por livre escolha dele. Portanto, ele não é seu. A terra até pode ser, como você está dizendo, mas ele não é seu, é meu. Entenderam o que está na frase de Deus? Compare Jó com Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias é Deus. Quando Deus diz que alguém é dele, numa terra que Satanás diz que é dele, se instaurou o quê? Uma guerra. Entre quem contra quem? Se a terra é minha e tem gente aqui que não é minha, o que eu vou fazer com essas pessoas? Destruir. Aí Deus responde, para todos ouvirem, inclusive Satanás, pela represália que Satanás faz, dizendo: é óbvio que ele é bom. O Senhor dá presentinhos todo dia para ele. O Senhor põe um tapete vermelho para ele andar como homem justo na terra e todo mundo o respeita. Tire essas coisas dele para ver se ele não se torna meu. Como o Senhor tirou de mim todas as coisas que eu tinha. Entenderam a acusação de Satanás? Diante de todos os seres do universo. E um ponto de interrogação se instala no universo inteiro sobre o caráter de Deus. Jó havia se entregado a Deus? Sim ou não? Jeremias se entregou para Deus? Sim ou não? Quando eu me entrego a Deus, eu entrego que parte de mim para Deus? Tem certeza disso? Cuidado com o que você vai responder. Você tem certeza disso? De que você entregou tudo? De que tudo é tudo mesmo? Entenderam o significado disso? Então, quando alguém que entregou tudo para Deus e disse para Deus assim: faça comigo o que o Senhor quiser, aí Deus faz com ele o que ele quer. Aí eu viro para Deus e digo: agora eu não quero isso não. Entenderam ou não? Ser remanescente é isso. É entender que esse mundo não é o mundo que Deus quer para mim, mas é o mundo onde Deus quer que eu esteja, durante o tempo que for necessário estar. A pergunta é: você está pronto? Eu estou pronto para isso? Que Deus entenda que o sofrimento é além da conta suportável humana, Ele entende de sobejo, tanto é que prometeu que Ele estaria comigo do meu lado, sofrendo junto e me dando força. Ele só não prometeu que eu não ia ter o sofrimento.
Porque o que ele me pediu é 50 pontas para salvar outros, 50 pontas para outros, pelo seu exemplo, entenderem salvação, resignação, devoção e entrega. Essa é a missão. Portanto, a pergunta, por que pessoas boas sofrem, ela é uma pergunta desprovida do conhecimento do cenário do grande conflito. Só que Deus, e eu gosto de olhar isso, estou olhando isso e pontuando isso todas as lições, todas as semanas, Deus tem um certo senso de humor fino contra o pecado. Fino e elegante contra o pecado. E a resposta de Deus para Satanás sobre o caso de Jó foi: ok, se é assim que você pensa, então é o seguinte, a partir de agora, faça com Jó o que eu vou mandar. Foi essa a resposta? Faça com Jó o que você acha que deve ser feito. E a gente vê o resultado. E o resultado será produto do que você fez, não do que eu fiz. O que aconteceu com Jeremias, o que estava acontecendo com Jeremias, era produto do que Deus queria ou do que o mal queria. Portanto, quando Deus escancara o que o mal quer de fato, o mal perde a legitimidade. Ou seja, Deus torna o mal tão evidente que ninguém mais o queira. Que nem os seus filhos queiram de novo viver no mundo mal. Nem o universo que não caiu queira o mundo mal. E que o próprio mal sinta nojo do mal que praticou. O problema é que o mal só vai sentir nojo do mal que praticou no fim da história, não durante o processo. E é isso que desperta a dúvida naqueles que buscam o bem. Porque você sabe que aquilo é mal, sabe para onde aquilo vai levar, sabe que aquilo está provocando você, inclusive, em diversas formas, diversos desenhos. O problema é que o resultado só vai vir no fim. Portanto, a coisa a ser olhada, a coisa a ser vista, quando a gente sente o peso do mal na nossa carne, porque ele vai vir hoje ou amanhã, não tem como evitar. Estamos no mundo mal. Quando a gente sente isso, só tem uma saída. O mal provocado naquele que pratica o bem só tem visão correta de sentido quando eu volto para dois lugares da cena do mal. O primeiro desses lugares que eu preciso voltar é a cruz, para entender que um sujeito justo, esse sim, recebeu acusação e repreensão de fato injusta. É na cruz que eu consigo sentir isso. Não tem outro lugar. Porém, isso não resolve o meu problema do sofrimento que eu estou sentindo na carne. Ele me ameniza o fato de eu perceber que alguém de fato justo sabe o que eu estou passando. E, portanto, por empatia, eu consigo entender que o Deus que me mantém aqui sabe como eu estou sofrendo, porque sofreu na carne. Essa é a primeira parte, mas ela não me resolve o sofrimento por completo. O que resolve o meu sofrimento por completo é sair dessa cena, passar pela ressurreição e avançar a cena até a frente dessa cena na eternidade. Quando a gente pisa o degrau da eternidade, passa o beiral das portas do céu, é que a gente consegue ver o outro lado dessa cena, dessa mesma cena. Qual é o outro lado dessa mesma cena? Qual é o outro lado dessa mesma história? O outro lado dessa mesma história, num olhar para frente, é quando a gente aprende o significado de tempo. Se você olhasse o Éden, pergunta, tinha tempo no Éden? Exceto o controle dos dias, no sentido de saber que chegou o sétimo, fazia algum sentido contar quantos anos alguém tem? Se fizesse, Adão tinha nascido bebê, não gente grande. Se fizesse, Adão envelhecia, se desenvolvia, não tinha nascido completo, acabado e perpétuo. Não tinha tempo. Dá um salto para frente, cruza a linha do tempo e chega na eternidade. Faz sentido o tempo, do outro lado da régua da existência humana. Alguém vai ficar contando quantos anos passou?
quantos anos falta para alguma coisa, se nada falta? Percebe que o tempo só tem sentido quando alguma coisa está se perdendo e quando alguma coisa está faltando. Tempo é isso. Esse intervalo chamado Terra, que é tempo, gera a sensação de que as coisas não se resolvem porque a gente vive na ansiedade do tempo. Essa é a nossa realidade. Isso nos tira o sono, nos rouba a paz, etc. Porque estamos presos ao tempo. Portanto, eu só consigo resolver a segunda parte da pergunta quando eu saio da cruz, ultrapasso a linha do tempo e chego aqui na eternidade e olho. Vamos lá. Eu vivi 70 anos naquela desgraça para viver 50 trilhões de anos só para usufruir a primeira parte do primeiro minuto da eternidade de alegria. Multiplica os 70 por esse minuto, ou seja, pega esses 30, 40, 70 trilhões de anos e considera isso um minuto da sua vida de 70 anos lá. E pega os seus 70 anos, divide pelo tempo, aliás, multiplica pelo tempo, para achar em minutos o mesmo tempo. E aí pega todo esse caminhão de minutos e multiplica por 70 trilhões e tenta calcular isso. Esse é o tempo de Deus. Quando Ele me olha e diz, você aguenta aí 30 segundos de sofrimento? Você aguenta aí, ouviu ela ali? Você aguenta aí os 3 segundos da picadinha da anestesia? Para depois não ter mais dor? Percebe? Eu estou com a dor aqui. Tem que fazer a apendicectomia. Tem que fazer o processo. Mas para fazer o processo, você vai ter que aguentar a picadinha. A primeira no braço, para ficar meio dormente, a segunda mais profunda, para resolver a conta. E olha, eu vou ter que cortar, tá? E ainda vou ter aquela coisa da... Brincadeira, tá? É só brincadeira de consultório. Aquela coisa de depois que fazer a cirurgia, ainda te mostrar na bandeja de prato, olha, foi isso aqui que eu tirei de você. E essa é a única cena que eu me lembro da cirurgia. E depois apaguei de novo. Percebe o que é? Ele é Deus. Eu sou o pecador. Ele chega e fala, ó, eu vou dar uma anestesiazinha, mas você vai passar pelo corte, não tem jeito. Olha, você está sofrendo, você aguenta mais um pouquinho. Entenderam o desenho? Agora, neste desenho, enquanto eu estou aqui sofrendo, eu estou dizendo para os outros quem é Deus. E se o sujeito não quer Deus, qual é a reação dele? Aquela do paciente rebelde que não quer a cirurgia. Deus está dizendo, precisa. Mas ele não quer. E ainda põe a culpa em Deus, dizendo que Deus é que pôs a doença. Deus só está ali para tirar. Mas foi Deus quem pôs. Isso é o que Jeremias enfrentou. É o que nós enfrentamos. Entenderam o desenho? Posto esse desenho, pergunta, é justo o sofrimento de Jeremias ao tentar converter seu próprio povo por amor ao povo? É óbvio que não é justo. A pergunta é legítimo? Quando eu olho a cruz, quando eu olho a eternidade, é mais do que legítimo. Legítimo porque o amor é assim. Porque pessoas boas sofrem no mal? Porque escolheram amar. Só por isso. Porque escolheram amar num mundo mal. Só por isso. O mal é insano. E é o amor que evidencia que o mal é insano. Quando você decide amar num mundo mal, você provoca a insanidade do mal e evidencia a insanidade do mal para ele nunca mais voltar. Para os 70 trilhões, vezes cada minuto que você viveu antes, se tornarem evidentes do que Deus pretendia para a humanidade. Do que Deus pretendia para todos nós. Entenderam o desenho? Dentro deste desenho, Deus ainda vem no intervalo e faz o seguinte. Mesmo aqui, eu gostaria de curar você. Esse é o caso. Mesmo nesse intervalo, eu ainda gostaria de te dar alguma cura, algum bálsamo, alguma possibilidade. Essa é a promessa de Deus. Mas você ainda vai continuar sofrendo outras coisas. Você tirou esse, mas a tua coluna não dá para sarar, ela vai continuar de vez em quando dando umas fisgadinhas. Porque deslocou, ela vai estar assim até o fim dos seus dias. Pode melhorar um pouco, piorar um pouco, mas ela vai estar lá. Para te lembrar que você ainda está no mundo mal, mas que virá um mundo bom. Agora, quanto ao que te provocou o mal, eu já vou dizer para você o que vai acontecer com ele. Isso. E vou te dizer o que ele vai perder.
Bom, mas eu só sei o que ele vai perder quando eu chegar aqui e olhar o que eu vou ganhar. Isso deveria me tranquilizar sobre o mal? Não, porque o mal me deixa irrequieto. E vocês vão ver isso na lição da próxima semana. Mas isso deveria me fazer entender por que eu estou aqui. Vou só para o último bloquinho, aí eu abro as 2 perguntas para a gente encerrar. O último bloquinho da lição diz: agora esse Jeremias, que reclama com Deus disso, que cobra a Deus dessa improbidade administrativa de Deus, recebe um recado e uma repreensão. Para de orar por essa gente. Pergunta: dá para o Jeremias que ama o povo parar de amar o povo? Então, quando Deus provoca Jeremias, ou como provocou Moisés, eu vou acabar com essa gentalha que está aqui. O que isso provocou em Moisés, o Moisés que ama o povo? Ok, acaba comigo junto. O que isso provoca em Jeremias? Ok, acaba comigo junto. Aí cai a ficha. Qual ficha? De que quando o pecado precisava ser resolvido com morte, o que Deus fez? Acaba comigo junto. E morreu. Entenderam o desenho? Deus nunca pediu para a gente morrer. Ele morreu por nós. Mas se em algum sentido da batalha contra o pecado, isso parecer iminente ou até evidente, no nosso caso, isso é um privilégio, não é um sacrifício. Para mim, o morrer, percebe? Viver é a parte do processo, mas o morrer é o quê? Lucro. Lucro, porque pela morte virá conversão. Até que conversão não exista mais, aí a morte acaba. Aí ninguém toca um dedo no justo. Mas isso é só depois que a graça acaba. Portanto, o que Deus nos chamou é para viver uma parte dessa graça, para partilhar essa graça. É desgraçado partilhar a graça? Sim, porque o pecado está aí. Mas é fantástico assistir o resultado nas pessoas que ao longo do caminho da graça, pelo exemplo, pela forma, pelo discurso e pela prática, conhecem e reconhecem esse Deus. Isso é o que nós fomos chamados para fazer, é o que está na história de Jeremias, é o que está por trás do cenário de Jeremias. Tinha 2 pessoas, uma aqui e o pastor Eliseu. Vamos fazer uma sequência aí, bem rapidinho, para a gente não perder o horário do culto. Vamos lá. Vamos na sequência aqui, vai. Eu vou fazer as 4 observações juntas e a gente comenta no final, né? Pai do Céu foi muito bom e preservou Ellen White disso. Ela morreu em 1915 e 100 anos depois, se ela estivesse viva, ela não ia estar num ambiente bom para pregar o que ela pregou há 100 anos atrás. Nós precisamos estudar e ler e coisas que nós não sabemos. E nós sabemos qual é a nossa atitude em relação àquela época também, trazendo para os dias de hoje. Guardadas as proporções, se Ellen White... Guardadas as proporções, se Ellen White fosse viva hoje, sofreria algo como Jeremias sofreu, não na carne, mas no espírito, com certeza. Bem perto disso. Pastor? A experiência de Jeremias tem muito a ver conosco. Quando nós ouvimos em Jerusalém, por Gedalias, veio Ismael, matou Gedalias. Veio Joanã e fez com que o Ismael fosse lá para o filho de Amon. E Jeremias ficou como refém do grupo que queria ir para o Egito e ele foi forçado a ir. E foi. E ele sofreu com isso. Mas depois de algum tempo, Jeremias voltou para as terras de Judá com aquele pequeno grupo que era remanescente um pequeno remanescente. Então ele me chamou a atenção. Deus protegeu o remanescente. Porque isso vai acontecer exatamente conosco. É o desenho da história que vem pela frente. Pastor, hoje de manhã, quando eu recapitulava a lição, eu parei um pouco meditando nessa última parte aí, quando Deus disse para Jeremias que ele também enviou
pensando, Jesus disse, orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos. Será que não pode estar acontecendo hoje em nossos dias? Talvez nós estamos orando por alguma situação e Deus só não fala como falou com Jeremias, não é? E Deus chegou, foi claro, Jeremias, não interceda mais por esse povo. Como foi claro para Moisés. Em outras palavras, deixe de se dane. Não é isso? Sim. Será que não pode estar acontecendo hoje em nossos dias situações semelhantes? Sim. A história é semelhante. Mas o que me encanta nessa história e nesse pedido de Deus não é a aparente insanidade do ódio de Deus pelos sujeitos que pecaram, mas a provocação para ver, você consegue amar aqueles que fazem isso com você? Amar no sentido da perspectiva da conversão, não na perspectiva do ato. Porque o ato é insano e por isso Deus evidenciou. Para de orar por eles, porque o que eles estão fazendo é demais. Mas ao mesmo tempo, Deus está aqui no coração batendo firme. Será que Jeremias vai responder? Não, eu vou continuar tentando. Que era o sonho de Deus. Percebe? Deus não quer que Jeremias ame o pecado, mas quer que ame a perspectiva da possibilidade de a salvação de alguém. Porque só Deus tem essa perspectiva de quem vai ser salvo ou não. Portanto, qual é a lição desse pedido de Deus? Como eu não vejo o coração do outro, o que eu faço? Eu posso não conseguir mais atuar, posso estar sendo reprimido pelo outro, mas eu continuo na expectativa de que caia a ficha e ele possa se salvar, para perceber a insanidade do que fez. Essa é a provocação de Deus com Jeremias, como foi com Moisés e com tantos outros. A ponto de chegar uma hora de Elias, por exemplo, falar que está sozinho, e Deus fala, não, tem mais 7.000 ainda, igual você sofrendo, então não fica chorando aí na caverna que você não é o único. Esse é o desenho de Deus. Deus desperta aquilo que há de bom naquilo que Ele pôs em nós. Ele pôs algo de bom em nós de volta e ainda desperta isso para manter vivo. Ame seu povo, mesmo que ele se perca. Sofra porque ele vai se perder. Essa é a parte difícil do coração humano. Sofrer por aquele que vai se perder e quis se perder. Por isso chama ato estranho de Deus a destruição do mal. Esse é o desenho do final da história. Última observação, para a gente poder olhar. Primeiramente, durante a canção, é que eu juntei com a mensagem de repreensão que Jeremias dava, uma lição que a gente sempre aprende que profetas, quando dão mensagem de repreensão, de verdade, eles sempre são rejeitados na época dele. Eu fiquei pensando em nós hoje, nós temos a nossa profeta da época, mas a gente ela vem com algumas mensagens de repreensão. Será que ela de alguma forma, quando isso na minha cabeça, de alguma forma ela pode ser rejeitada por nós nessa época? Ela foi nos seus dias e continua sendo nos nossos, porque a época é a mesma. Tá? A diferença é que ela foi em vida e tinha como devolver a observação da represália. Hoje, descansando em Deus, ela não pode responder à represália de forma viva e evidente. Mas se fosse viva, não seria diferente. Aliás, seria muito pior do que nos seus dias a represália que ela sofreria. Se tem alguém que seria chamado de radical, fanático, essa seria Ellen White se ressuscitasse hoje e começasse a pregar só o que está escrito naquela coleçãozinha básica chamada Testemunhos para a Igreja. Se juntasse a isso mais um pouquinho do que está no Lar Adventista, um pouquinho do que está em outros textos, você veria o tamanho dessa represália. Esse é o desenho. Essa é a história. Mas essa é a advertência. O texto está aí. O texto não deixa de estar vivo, assim como a gente está lendo Jeremias, que já foi há 2.500 anos atrás. O texto está disponível. A pergunta é qual é a minha resposta ao texto. E aí eu vou para a última observação. A última observação qual é? Qual é a prática para a semana? Abomine e odeie tudo aquilo que provoca o mal e confia em Deus. Abominar o mal faz parte desse desenho. Expurgar o mal e encher o lugar que ficou vazio com coisas boas. Não basta expurgar o mal. Lição da semana passada. Eu tenho que preencher o lugar com coisas boas. Com a lei, com o testemunho. O problema é que a gente, preenchendo com testemunho, percebe que não expurgou todo o mal.
Quando a gente acha que já expulsou todo o mal, começa a ler de novo e descobre que agora tem mais coisa para tirar. E mais coisa para tirar. E mais coisa para tirar. Essa é a questão. A gente tem receio de reestudar os textos pelo receio que a gente tem de olhar para a gente mesmo e falar, ainda tem tralha para corrigir. Esse é o nosso problema. De todos nós. Irremediavelmente. O que a gente precisa olhar é, eu sou parte da repreensão ou da represália? Essa é a pergunta da lição dessa semana. De qual dos dois lados da história eu estou? Dos que reprimem ou dos que repreendem pelo exemplo de vida, pela busca do bem, pela empatia com o que sofre e pela certeza da vitória no final? Deus nos abençoe para que a realidade da nossa vida seja essa. Deus esteja com vocês por mais essa semana. Vamos orar? Querido Deus que está nos céus, te agradecemos por esse dia que nos concedes, te agradecemos pelas lições maravilhosas do passado, mas principalmente pela perspectiva do céu e pela certeza do teu amor. Amém. Dá, Senhor, que a despeito das dificuldades que enfrentamos e ainda enfrentaremos nesse mundo, possamos nos manter firmes e confiantes em Ti. Um Deus que se compadece dos seus filhos e compreende cada um dos nossos sofrimentos. Amém. Dá, Senhor, nos dá força para que possamos suportar tudo que ainda virá e, principalmente, nos dá a perspectiva de que pessoas ainda possam se converter ao Teu Evangelho. Amém. Isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e é por Ele que oramos. Amém.